Pois é, meus amigos, tentando gravar esse vídeo aqui pela quinta vez, mas enfim. Galera, hoje eu vou contar uma história que eu acho que eu nunca falei abertamente aqui no YouTube pra vocês, que é o dia que eu resolvi aceitar Jesus. Pra quem não sabe, eu fui ateu por boa parte da minha vida. Eu acredito que essa minha história com o ateísmo começou lá quando eu tinha meus 8 anos de idade e veio se encerrar por volta aí, cara, é coisa recente, tá? Não é, eu acho que se falar aí 3 a 4 anos, eu ainda tô chutando alto, mas foi algo muito recente, tá? Bom, para você que não sabe a diferença entre um ateu e um agnóstico, caso você tenha essa dúvida, é que o ateu, ele acredita não existir coisas espirituais, tá? Deus, deuses, mundo espiritual e o mundo lá embaixo, que é o mundo do coisa feia lá, né? Na cabeça do ateu, ele acredita que isso não existe. Já o agnóstico, por outro lado, ele não sabe se existe, tá? Então, basicamente essa é a dúvida entre o ateu e o agnóstico. Eu, na minha vida inteira, eu acreditei que isso não existia, tá? Inclusive, teve uma passagem aí da minha vida na época da escola, que a gente recebia essas bíblias aqui, né? Chegava em caixas e eles iam distribuindo para todo mundo, e essa aqui é a minha. Eu nem lembro que ano que foi, se foi 2010, 2011 ou 2012, mas foi em um desses anos aí que eu recebi essa bíblia. E quem era do Anhanguera e tá assistindo esse vídeo vai lembrar que tinha um tiozinho lá, meio baixinho, magrelo, e ele era um pouco definido assim, né? E ele era o faxineiro da escola. E aí, foi bem nessa época, ele apareceu tipo com um cavanhaque assim, e os moleques apelidou ele de tiozinho Tony Stark. E eu lembro que quando eu peguei essa bíblia, eu cheguei pro tiozinho Tony Stark e eu falei assim: ô tio, você não quer levar pra você e tal, porque eu não acredito em Deus, né? Então isso aqui pra mim não vai fazer muita diferença. E foi aí que o tiozinho Tony Stark, com toda a sua sabedoria, virou pra mim e falou assim: cara, você é novo ainda, você vai viver muita coisa na sua vida, então guarda essa Bíblia com você, porque um dia ela vai ser útil pra você. E o tiozinho Tony Stark tava certo, mano. O tiozinho Tony Stark tava muito certo. Essa Bíblia não só hoje ela me acompanha, como eu vejo que, mano, eu vivo a minha vida da maneira mais errada possível, porque nós somos pecadores, faz parte. E, cara, como é difícil, mano. Como é difícil ser cristão. Mano, é muito difícil. Mas, tipo, mano, é difícil assim, com força. Porque, cara, se você pegar pra ler a Bíblia e ver exatamente o caminho que você tem que seguir, você vai ver que é muito difícil, é muito tentador. É tipo você ter que treinar na academia às 4 horas da manhã, acordar numa friaca e chovendo. Mas você tem que ir, você sabe que você tem que ir, né? Cara, é a mesma coisa quando você vai pegar a palavra de Deus. Mano, é muito, muito difícil essa caminhada. E principalmente porque quando você resolve aceitar Jesus, né? E aí tá o ponto onde as pessoas brigam pra caramba. Elas acham que o fato de você aceitar Jesus significa que você vai viver a sua vida como um santo. E aí que você se engana, meu amigo. Quando você resolve aceitar Jesus, a vida ela faz uma reviravolta assim, que ela vai começar a te testar nos mínimos detalhes. E, cara, eu vou confessar uma parada pra vocês aqui, que é algo que eu faço recentemente, assim, coisas que eu estou fazendo agora, tá? Vocês assistiram o vídeo que tá, eu acho que é aqui, acho que é desse lado aqui, né? Que é recomeçar é preciso, alguma coisa assim. Eu vou deixar aqui no card, vocês assistam lá que vocês vão entender essa história. Cara, quando eu descobri que eu ia precisar recomeçar novamente, meu amigo, o tanto de palavrão que eu falei, o tanto de xingamento que eu soltei, vocês não fazem ideia, mano. Vocês não fazem ideia. Isso tá errado. Eu, como um bom cristão, eu não deveria fazer essas coisas, mas eu fiz. Me arrependo? Confesso que até o momento nem
tanto, mas eu posso me arrepender daqui uns tempos, tá? Isso eu tô falando de coração aberto. E, cara, essa que é a parada de ser cristão, mano. Tipo, o manual tá aqui, a gente precisa seguir. Só que tem muita coisa aqui que é muito difícil de seguir, entende? E aí, quando você não segue, você está pecando, você está fazendo coisas contra a vontade de Deus. Galera, no resumo total da parada toda, não é simplesmente aceitar Jesus, mano. Cara, bem dizer, isso aqui é o manual da sua entrada pro céu. Não tem isso aqui, ó, que é o passaporte? Então, isso aqui, quando você vai num país, você tem que entrar com o seu passaporte. Cara, isso aqui é o seu passaporte pro reino dos céus. Então, você tem que estar em dia com isso aqui. Se você não tiver em dia, meu amigo, pode esquecer, né? E, cara, qual que foi a virada de chave? E aí entra um dos ensinamentos que Jesus fala muito sobre isso, que é: diga com quem andas, eu lhe direi quem és. Eu tenho um amigo muito querido, cara, ele tem um cantinho muito especial aqui no meu coração, que é o Gabriel Diniz. Irmãozinho, se você estiver assistindo esse vídeo, cara, um grande abraço e muito obrigado por tudo que você fez por mim, bicho. Cara, o Gabriel Diniz, ele foi um cara totalmente diferenciado de todas as pessoas que tentaram pregar a palavra de Deus para mim. Por quê? Ele foi o único cara que respeitou o meu ateísmo na época, né? Muita gente, quando soube que eu era ateu, a primeira coisa que fazia era jogar pedra e falar que eu ia descer de tobogã lá embaixo. E, cara, e ficava me xingando, ficava me ofendendo, sabe? Me agredindo verbalmente. E o Gabriel foi totalmente o contrário. Ele falou assim: irmãozão, se um dia você se sentir à vontade de querer conversar sobre isso comigo, cara, eu super vou querer te entender como você pensa. E, cara, se você se permitir, eu te mostro o meu lado. Que, diga-se de passagem, o Gabriel, cara, ele segue isso aqui, mano. Eu acho que é um dos maiores exemplos de amizade que eu tenho, que o cara segue a Bíblia ali, ó, fiamente. Né? Não é à toa que é meu melhor amigo, né? Eu quero ficar perto de pessoas assim. Enfim, e aí eu lembro que na época ele me fez um convite de ir lá pra igreja dele. E aí eu fui, cara, eu aceitei. Eu falei, pô, é o irmãozinho, né, mano? Pô, ele não vai me chamar pra coisa que é furada, né, mano? E, de fato, tipo assim, ele, nas expressões do dia a dia, ele foi comendo ali pelas beiradas, né, mano? Até chegar o momento que ele pegou o laço assim, ó, e pegou. Cara, aonde que eu vi que eu estava errado? No casamento dele. Ali eu falei, meu amigo, eu vivi minha vida errada o tempo inteiro. Por quê? Cara, no casamento dele, só para vocês entenderem o contexto todo da parada, até o dia do casamento dele, eu era aquele cara solteiro que só se envolvia com gente errada e que só tomava na tarraqueta. Então, na minha mente, cara, mulher nenhuma presta, relacionamento é furada, casamento é uma furada, igual um monte de gente aí na internet que fica aí propagando coisas que não tem nada a ver sobre relacionamento. Essas pessoas estão erradas. Enfim, cara, fui pro casamento dele. Cara, eu fiquei muito feliz de ver ele se casando com uma pessoa que, mano, você via assim nitidamente o olhar dos dois, tanto dele e da esposa dele, que é a Gabriela. Cara, o quanto o amor existe, mano. E ali eu senti o que era o amor de verdade, bicho. Sabe, naquele momento, vendo o meu melhor amigo se casando com a mulher que ele ama e a esposa dele olhando pra ele se casando com, tipo, o homem da vida dela. Eu fiquei assim, falei, caraca, mano, essa parada de amor existe realmente, tá ligado? E ao mesmo tempo que eu tava muito feliz por ele, cara, me bateu uma bad assim, porque tava tudo dando errado na minha vida. E eu acho que
por ele ser mais próximo de Deus do que eu naquela época, ele, cara, eu acho que ele sentiu, eu acho que ele já sabia o que eu tava passando. Tanto que na festa do casamento dele, tinha um banquinho assim, eu lembro que eu sentei, fiquei assim olhando para baixo, repensando a minha vida. E aí ele chegou e falou assim: irmãozão, eu sei o que você tá passando, mas não se preocupe, eu vou orar para Deus e eu sei que Deus vai preparar uma pessoa muito especial para você. Eu sei que ele vai. Cara, não deu outra. Passou 3 meses, está aqui, Brunão, né? E o restante da história vocês já conhecem, já. Eu e a Amanda juntos vamos fazer aí 10 anos, ano que vem. Mas a grande lição não foi essa. Teve muitas vezes que o Diniz, ele olhou para mim e falou assim: cara, quando você tiver com dúvida se Deus está te ouvindo ou não, lança para ele, mano. Pede para ele te mostrar sinais. E, cara, existem inúmeros vídeos aqui no canal que eu já falei sobre sinais, né? Inclusive, um deles foi quando a Marinalva Calegari se inscreveu no meu canal, ela veio falar comigo do Neida, né? Cara, tipo assim, né? Enfim, essa história tem aqui no canal, se vocês quiserem eu vou deixar aqui no card. Isso já tem um tempo, Então, cara, foi aí que eu percebi que eu estava errado. E toda vez que eu perceber que eu estou errado, eu vou vir publicamente assumir, seja um vídeo que eu, né, hoje eu tenho uma certa opinião, amanhã pode ser que eu mude, e, cara, eu não tenho problema nenhum em vir falar que eu estou errado em certas coisas, porque, mano, eu vivi errado durante um bom tempo. Só que eu acredito que o modo como as pessoas tentavam me alertar era um modo que me fazia me afastar mais, né, delas. Tanto que eu vi muita coisa errada na igreja, mas isso não é um problema meu. Isso daí é uma conta que a pessoa vai pagar quando ela for subir lá para cima, na hora que ela levar o passaporte dela. Aí ela vai prestar conta das coisas que ela fez. E assim, eu acho que nem é confortável falar coisas que eu já vi rolando dentro da igreja, assim, mano. Coisa que você olha e você fala: caraca, mano, tipo, é essa pessoa aí que quer dar lição de moral em mim, mano? Olha o que ela acabou de fazer ali. Tipo, mano, não faz sentido nenhum. Só que aí, quando você entende que a caminhada, ela é individual, aí tudo muda, né? E para vocês terem uma ideia, quando você aceita Jesus e quando você entende que você precisa melhorar, a sua vida não vai melhorar não, meu amigo. A sua vida não vai melhorar. É aí que você se engana. Porque agora que você vai aceitar Jesus, agora que você vai procurar a sua salvação, sabe o que vai acontecer? Vai começar a acontecer um monte de coisa na sua vida que vai testar a sua fé. Vai testar a sua fé, né? Você acha aí que vai ser bonitinho? Ah, agora aceitei Jesus, minha vida vai ser uma mil maravilhas, vou ganhar na loteria. Meu amigo, você não sabe de nada. É agora que o grosso vai entrar. É agora que a prova de fogo vai vir para ver se você realmente, se você confia no Papai do Céu ou não, tá? E, cara, o grande lance eu acho que é esse. É você ser testado dia após dia numa prova de fogo e, cara, conscientizar as pessoas de que ela pode ser salva desde que ela se arrependa verdadeiramente dos pecados dela, né? Bom, esse vídeo tá muito longo, eu vou encerrando por aqui. Cara, eu quero que você deixe seu comentário, não se esqueça do like. E, cara, se vocês quiserem aí uma continuação desse assunto, a gente pode prolongar ele por mais alguns minutos em outro vídeo, não nesse, tá? Mas vou deixando aqui no lado os vídeos relacionados a isso. E, cara, eu preciso muito da sua opinião, mano. Beleza? Tamo junto. E é só o começo.